Nós somos as gurias e compramos uma impressora 3D. E esse é o episódio 2 dos bastidores da nossa impressão. Desde que nós postamos o nosso primeiro vídeo aqui no YouTube, muita coisa mudou na nossa vida. Nós temos um perfil lá no Instagram que é da nossa loja. Nós postamos um vídeo na nossa loja, na qual já está batendo mais de 1 milhão de visualizações. E junto com isso, vieram algumas vendas, tá? E também bastante dor de cabeça para resolver a parte burocrática. Exatamente. Então tudo isso a gente vai contar aqui nesse vídeo para vocês. Uma das coisas que nós falamos no último vídeo foi sobre os nossos filamentos, que a gente estava tentando resolver a questão da umidade. Então, isso tá ok, conseguimos resolver. Nós compramos uma caixa dessas transparente e organizadora, colocamos os filamentos dentro, junto com alguns saquinhos de sílica. E aí tá o primeiro erro que a gente cometeu. Nós compramos a sílica azul, né? E depois a gente, pesquisando, descobrimos que é uma sílica tóxica que não é a mais recomendada. Então a sílica recomendada, pessoal, é a sílica laranja, tá? Então quando forem utilizar sílicas para umidade nos filamentos, sempre comprem a sílica laranja porque ela não é tóxica. E já fazendo essa mudança, melhorou muito o nosso processo de impressão, né? Ficou melhor, a gente estava perdendo muito filamento porque as peças estavam desgrudando da mesa ou dando aqueles cabelinhos assim, não estava ficando legal. Só fazendo esse processo já ajudou bastante. A gente comprou um higrômetro para fazer esse controle, nunca consigo falar essa palavra, para fazer esse controle, né, da umidade, e está sendo bem bacana. E se vocês quiserem conferir também como que foi feito toda essa parte desde a parte que a gente comprou a caixa, desde a parte que a gente comprou a sílica, o higrômetro, nós temos um vídeo que nós disponibilizamos lá nas Gurias 3D no Instagram. Nós vamos deixar o link aqui embaixo também para vocês conferirem. E no TikTok também. E falando ainda das redes sociais, uma das decisões que a gente tomou lá desde o começo, quando a gente resolveu trabalhar com impressão 3D, foi fazer uma separação entre o perfil onde a gente ia documentar a nossa jornada, que é o Gurias 3D, onde a gente está falando aqui com vocês, e o perfil da nossa loja, tá? Por que a gente resolveu fazer isso, essa separação? A gente percebeu que o pessoal que trabalha com impressão 3D e fica divulgando, falando, né, sobre o processo junto com a loja, acontecia que nos comentários tinha muita gente sempre pedindo STL, fazendo comentários desnecessários na publicação da pessoa ali que está trabalhando com a loja. E na prática, a gente viu que essa foi realmente a melhor decisão, porque mesmo tendo essa separação no nosso perfil da loja, com essas visualizações que a gente teve em um dos nossos vídeos, começou a aparecer muitas pessoas que trabalham com impressão 3D, né? E a gente entendeu por que muita gente, muito guru, resolve esconder o perfil da loja, não fala sobre os produtos que está vendendo, porque realmente tem algumas coisas bem desagradáveis que a gente vai falar para vocês. Estrategicamente falando, nós tivemos que ocultar algumas palavras na nossa loja justamente para a gente conseguir se manter o nosso perfil focado em venda. Então essa foi uma das estratégias que nós utilizamos e realmente está funcionando. E uma outra questão é que no perfil da nossa loja vinham pessoas que... Pensa comigo, você está lá divulgando o teu produto, aí chega uma outra pessoa no comentário do teu cliente, vai lá e deixa o link dele no comentário, por favor, né? Não precisa. Isso aconteceu algumas vezes, né? Então a gente teve que acabar removendo pessoas, bloqueando palavras, mas é uma dica também para quem vai começar a divulgar o seu trabalho, né? Essa questão da separação, a gente já sabia desde o começo que a gente queria fazer algo relacionado a documentar a nossa jornada, mas a gente entendeu que não seria interessante deixar essas duas coisas vinculadas. Então, é algo que a gente fez, tá dando certo, apesar de ter acontecido isso nos últimos comentários. Foi a primeira vez que a gente passou por essa situação e com certeza a gente não vai passar de novo, porque agora a gente já entendeu como que funciona. Então, só falando, pessoal, nas Gurias 3D nós queremos mostrar a nossa jornada. Já no perfil da loja, o nosso foco é focar em ideias e em produtos para vender. E com essa separação que a gente fez, decidimos que seria interessante começar focando primeiro no perfil da loja, né, dando mais atenção, criando conteúdo ali para que a gente começasse realmente a vender e ter, né, começar a gerar o caixa, né, porque a gente está só investindo e a gente precisava que as vendas começassem a sair em mais volume. E deu certo, a gente conseguiu fazer um vídeo ali que teve mais visualizações, que gerou bastante interesse das pessoas, deu bastante venda, né, além do que a gente esperava. Mas, na verdade, quando a gente postou, a gente não esperava nada, né? Porque tu nunca sabe quando que um vídeo vai dar bom ou não vai dar. Então, foi algo inesperado para nós. Mas trouxe um número de vendas legal, ok? Pra gente que tá começando, assim, conseguisse deslanchar.
E não só vendas, né? Falando organicamente, nós tivemos mais de 1.200 seguidores novos que vieram através dessa única publicação. E também falando ainda sobre essa publicação, na qual está batendo 1 milhão de visualizações, trouxe várias pessoas com interesse em personalizado, tá? Então esse é um grande diferencial aí que a gente vai começar a seguir também. Então a nossa dica para quem está começando, que nem nós, foquem em conteúdo, porque é isso que vai fazer virar um jogo, né? Nosso conteúdo não é perfeito, olha a gente gravando aqui no YouTube, é o nosso segundo vídeo que a gente grava para o YouTube, então a gente não tem total experiência. Nenhuma experiência, basicamente, mas vale a pena, pessoal, foquem nessa parte de conteúdo, principalmente se você ainda não tem como investir em tráfego, então tem que ir tentando algum conteúdo, uma hora vai dar certo. Mas com as vendas vieram os desafios também, principalmente os desafios burocráticos. O primeiro ponto foi resolver a questão do pagamento, porque algumas pessoas preferem pagar parcelado ou com cartão de crédito, e as pessoas vinham perguntar sobre isso. Então nós buscamos uma plataforma, né, que não tivesse taxas abusivas. Então a primeira que a gente usou foi a Infinity Pay. E com isso a gente precisou também resolver a questão do frete. E para isso a gente estava usando o Melhor Envio, tá? Foi a nossa primeira opção aí para que a gente conseguisse simular o frete para as pessoas. Na Infinity Pay você consegue integrar essa opção de entrega da Melhor Envio, o que facilitou aí na hora de fazer todo o processo de cálculo, medidas de caixa, peso e tudo mais aí para que a gente conseguisse passar e simular o frete para quem tivesse interessado em comprar os nossos produtos. Na Melhor Envio a gente conseguiu um cupom de 20% de desconto, o que nos ajudou nos primeiros fretes que a gente enviou. Mas encontramos outro problema, que era, para algumas regiões aqui longe do nosso estado, acabava o frete ficando caro, porque na Melhor Envio ele estava enviando pelo correio. Então a gente precisava de um contato com alguma transportadora para que a gente conseguisse reduzir o valor do frete. Sendo assim, pesquisamos e nós encontramos a Nuvem Shop. Criamos a nossa loja lá dentro da Nuvem Shop, que é a nossa e-commerce hoje. Cadastramos todos os nossos produtos e lá dentro nós temos frete disponível via transportadora, no qual também facilitou muito com que as pessoas que chegassem à nossa loja efetuassem logo a compra, tá? Um dos empecilhos que a gente mais encontrou nessa fase de fechar a venda com o cliente é o frete. Então, isso é um dos fatores cruciais, onde o cliente ele não vai fechar contigo se o frete for muito alto, tá? Então, indo para a Nuvem Shop, a gente conseguiu aí simular, então, esse frete via transportadora, no qual ficou bem mais em conta. Encontramos um ponto de coleta perto da nossa casa, né, que é próximo, mas na verdade a gente precisa ir de carro. Então aí entra mais um custo, que é sempre o deslocamento, assim como o correio ou a transportadora para nós precisamos ir de carro, então a gente já sabe que esse é mais um custo que a gente precisa colocar na hora que a gente está precificando o nosso produto. E tem um ponto importante quando a gente vai enviar por transportadora, é que você precisa enviar com nota fiscal. E isso entra toda a questão burocrática que a gente teve que resolver. Para gerar nota fiscal, você vai precisar ter um certificado A1 da sua empresa. Então, foi mais um ponto burocrático que a gente foi atrás de resolver, criar o certificado A1, porque para gerar nota você precisa do certificado A1, para vender por CNPJ na Shopee você também precisa desse certificado, para vender no TikTok também precisa, então é algo que você vai precisar de qualquer forma se quiser trabalhar realmente com impressão 3D. O nosso certificado nós contratamos pela Bling, que é uma plataforma que tem um contrato com uma certificadora. Nós pagamos acho que R$ 79,90, algo assim. E foi bem fácil esse trâmite de tirar o certificado. Eles basicamente marcam uma reunião com você. Se você tiver CNH, você consegue fazer todo esse processo online. Eles marcam uma reunião só para saber se você é você. Ali eles perguntam algumas informações pessoais, né? E geram um certificado. Você instala no computador. E aí na hora que você vai fazer o cadastro nas plataformas, eles vão pedir o certificado, você pega ele que está instalado no seu computador e anexa dentro da plataforma. E empreender também é reinvestir, tá? Todas as vendas que nós tivemos até agora, nós tivemos que pegar este valor e reinvestir em coisas novas. Nós tivemos que comprar uma impressora também para fazer essa parte da impressão das etiquetas e das notas fiscais. Nós optamos por comprar uma impressora Epson EcoTank, dessas comum que a gente tem em casa, e não uma térmica ainda, porque com essa impressora a gente conseguiria fazer outros tipos de materiais, não só as etiquetas, né? Então a gente está focando em também trazer um pouco de reconhecimento para a nossa marca. A gente não só imprime o produto e envia para o cliente, a gente está tentando personalizar um pouco, mandando um cartãozinho junto, fizemos alguns adesivos da nossa loja, né, com a marca, tudo para fazer a nossa marca ser um pouco mais reconhecida nesse meio da impressão. Né? O que visualmente fica mais bonito e também mais confiante, tá? Isso vai fazer com que o teu cliente volte a comprar na tua loja também novamente. É um investimento que a gente precisaria fazer agora? Talvez não, porque tem
locais que você pode imprimir, né, fazer essas coisas separadamente. Mas aqui na nossa cidade, o local mais próximo para nós, o custo era muito elevado para ficar imprimindo, não compensava, não valeria a pena. Então, nós optamos por investir na impressora porque seria mais... E nós até fizemos algumas impressões em livrarias aqui próximas, né? Então, onde uma folha A4 estava custando uma impressão aí R$6. E se você colocar na ponta do lápis, né, em 30 dias, você está pagando aí uma parcela de uma impressora, então, para fazer tudo isso para você dentro da tua casa, né? Claro, tem investimentos de folhas, né? Dependendo qual tipo de material que você precisar para impressão, você também vai ter que investir nisso. Sim, fora que facilita também a praticidade, né? Você precisa, já imprime, já resolve, não tem que ficar indo em algum outro lugar imprimir. E até para as etiquetas, a gente comprou etiquetas A6, a gente coloca na impressora e consegue depois só tirar e colar na caixa direto, facilitando também esse processo na hora da embalagem. Falando ainda sobre embalagem, nem toda compra vale a pena. Nós erramos muito nesse processo. Para quem estiver assistindo esse vídeo, toma isso como aprendizado também. Nós compramos algumas caixas, mas antes de comprar essas caixas, nós tentamos investir num papel craft, não, papel pardo, né? A gente chama de papel pardo. Aqui a gente chama de papel pardo. Porém, a qualidade desse papel chegou absurdamente terrível. E assim, não sei se a gente consegue embalar uma caixa com esse papel. Isso foi uma das coisas que nós erramos. Então, quem for investir na compra de papel craft, é sempre bom dar uma olhadinha. Pega uma loja ali que tenha alguns feedbacks, onde as pessoas já tenham comprado, visualizem bem o material, né, a espessura e tudo mais. Tentar ver se a qualidade é boa ou não, né? Como eu falei agora no início, nem toda a compra, ela realmente vale a pena. Às vezes na correria a gente precisa daquele material meio logo, a gente acaba comprando e não prestando atenção tanto nos detalhes. Então foi algo que a gente aprendeu bastante, porque isso aconteceu com papel craft, a gente também comprou um outro saquinho, acabou não servindo. Então são aprendizados que a gente está indo aos poucos, nós nunca tivemos esse contato com o e-commerce, é tudo muito novo para nós. E é natural cometer esses erros, mas também cada erro custa também dinheiro, então são pontos que a gente está repassando da nossa jornada para que vocês também não cometam esse tipo de erro. Então nós estamos construindo a nossa empresa um passo de cada vez. Esses são os nossos desafios, cada coisa que a gente for passar, a gente vai trazer aqui para vocês, sendo embalagem, sendo impressão, dando errado, sendo filamento... Dando certo também. Dando certo ou não, a gente vai trazer aqui para vocês todos esses nossos desafios. Todos esses desafios que a gente está passando, então, com a impressão 3D. Nós queremos mostrar a nossa realidade, o que realmente está acontecendo, porque nós vimos muitos vídeos antes de comprar a nossa impressora, que o pessoal falava, com 30 dias já comprava a segunda, terceira, né? Às vezes já estava com uma farm em 30 dias, mas a gente resolveu ir aos poucos, com cautela, fazer tudo dentro da nossa realidade, sem muita afobação, porque nós queremos fazer dar certo e tá dando certo, só que a gente tá indo aos poucos, realmente aos poucos, tá? Então fica a dica para você não se iludir com alguns vídeos que você vê na internet e fazer uma coisa mais dentro da sua realidade, tá? Dentro do que você pode, um passo de cada vez. E se você gostou desse vídeo, já segue aqui o canal das gurias, deixa o teu like aqui também, pode comentar que nós vamos responder qualquer dúvida que tiver dentro do que a gente sabe também, tá? E aí, qual que será que vai ser o próximo episódio? Vamos ver o que vai acontecer na próxima semana. Então é isso aí. Tchau, tchau, galera.